noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 7ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa, diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a quem nos acompanha pela TV Zanta, já agradecendo o Fernando Costa por sua atitude de levar os trabalhos da Câmara ao conhecimento da população, sem nenhum ressarcimento por isso, e boa noite a alunos que acompanharão no futuro pelo Facebook da Câmara através das gravações. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 6ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 9 dias do mês de março de 2017, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, os senhores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação, em segundo turno, da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 002/2017, que acrescenta inciso ao artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão e a seguir em votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 002/2017 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. B. Discussão e votação, em primeiro turno, do projeto de resolução número 002/2017, que altera dispositivos da resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Maria Helena de Godoy Santos e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de resolução número 002/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emendas, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra as vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá e Suelene Almeida e os vereadores Antônio Marcos Martins e Diego Luiz Casalotti. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente, vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e explanou sobre as emendas ao projeto de lei complementar número 002/2017 e sobre a campanha da fraternidade. A seguir, a senhora vice-presidente, vereadora Suelene Almeida, solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emendas, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. D. Discussão e votação, em primeiro turno, da emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que adita o inciso 8º ao artigo 3º, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, a emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários das vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá, Miriam Guimarães Luz e Suelene Almeida. E discussão e votação em primeiro turno da emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017,
que adita as alíneas A, B e C ao inciso 5º do artigo 6º, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizado a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocada em votação, a emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. F. Discussão e votação em primeiro turno da emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que adita os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 13, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Suelene Almeida e Maria Helena de Godoy Santos. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente vereadora Suelene Almeida que assumisse a presidência, o que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e justificou seu voto favorável a todas as emendas. A seguir, a senhora vice-presidente, vereadora Suelene Almeida, solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. A seguir, colocada em votação, a emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários das vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá, Miriam Guimarães Luz e Suelene Almeida. G. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 3º, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocada em votação, a emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários das vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá, Miriam Guimarães Luz e Suelene Almeida. H. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 3º, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, utilizaram da palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocada em votação, a emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários dos vereadores Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Miriam Guimarães Luz e Suelene Almeida. E discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 3º, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocada em votação a emenda modificativa número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Diego Luiz Casalotti. J. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o parágrafo 2º do artigo 3º, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação a emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Diego Luiz Casalotti. K.
Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 005/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o parágrafo 2º do artigo 13, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, a emenda modificativa número 005/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 004/2017, que concede a revisão geral de vencimentos aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Antônio Marcos Martins, Suelene Almeida e Cláudia Cristina de Lima utilizaram da palavra. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 004/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 007/2017, que concede a revisão geral aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei complementar número 007/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 009/2017, que concede a revisão geral aos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão, Minas Gerais, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra a vereadora Suelene Almeida e o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 009/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 010/2017, que concede revisão geral anual aos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá e Doroteia de Paula Amaro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 010/2017 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Doroteia de Paula Amaro. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 011/2017, que concede a revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2017, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra as vereadoras Suelene Almeida e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 011/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 005/2017, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 005/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 008/2017, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei complementar número 008/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 009/2017, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1752/2009, de 20 de março de 2009, e estabelece outras providências,
com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, Cláudia Cristina de Lima Sá e Miriam Guimarães Luz. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 009/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. T. Votação em turno único do requerimento número 006/2017 da vereadora Miriam Guimarães Luz, requerendo o envio de ofício à diretora do Departamento de Saúde, senhora Jéssica Paula Reciati Nunes, solicitando cópia do convênio celebrado entre o ambulatório e o pronto-socorro do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Colocado em votação, o requerimento número 006/2017 foi aprovado em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 025/2017 da vereadora Miriam Guimarães Luz, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua José Geraldo Vida. Colocado em votação, a indicação número 025/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. V. Votação em turno único da indicação número 026/2017 da vereadora Miriam Guimarães Luz, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua Amadeu Gonçalves de Godoy, ou então que seja feita a conversão da referida rua em mão única. Colocado em votação, a indicação número 026/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Dado. Votação em turno único da indicação número 027/2017 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construir um albergue em nosso município. Colocado em votação, a indicação número 027/2017 foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 002/2017, ora aprovada em segundo turno, seria apreciada também em redação final nesta mesma reunião, e solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o referido parecer de redação final, o que foi feito. Lido e, a seguir, colocado em discussão e votação, o parecer de redação final da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 002/2017 foi aprovado por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que de posse da palavra falou sobre o requerimento número 006/2017, de autoria da vereadora Miriam Guimarães Luz. A vereadora Suelene Almeida parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, tratou a ajuda destinada aos moradores de Ouro Fino e sobre os pacientes de hemodiálise. A vereadora Doroteia de Paula Amaro agradeceu ao senhor prefeito municipal pela atenção recebida nas questões relacionadas à feira do produtor rural e à ponte que liga os bairros Boa Vista dos Barbosa e Lagoa. Os vereadores Diego Luiz Casalotti e Cláudia Cristina de Lima Sá também trataram sobre a feira do produtor rural. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 9 dias do mês de março de 2017. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo
mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei, projeto de resolução número 002/2017, que altera o dispositivo da resolução número 007, de 21/12/2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Não. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. só para efeito de esclarecimento, que nem todos estavam presentes na última reunião, esse projeto de resolução visa alterar as reuniões ordinárias que se realizam até então, às quintas-feiras, para as segundas-feiras. E conforme o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, vai anunciar no final da reunião, a nossa próxima reunião já acontecerá na próxima segunda-feira, dia 20. Obrigado. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de resolução 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de resolução número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 002 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emendas, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar, salvo emendas? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emendas, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emendas. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 002/2017, salvo emenda, foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que adita o inciso 8º ao artigo 3º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva?
Não havendo quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Não. Vereador Sidney Constantini. Vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda aditiva número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada por 6 votos em segundo turno, por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que adita as alíneas A, B e C, ao inciso 5 do artigo 6º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno da emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva? Não havendo quem queira falar sobre a emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda aditiva número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que adita os parágrafos 3º, 4º e 5º ao artigo 13º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno da emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva? Não havendo quem queira falar sobre a emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Não. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda aditiva número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovado
em segundo turno, por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, da emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não havendo, quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Limissar. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Não. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda modificativa número 001/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em segundo turno por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 3º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 002 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo, quem queira falar sobre a emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Limissar. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Não. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Não. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovado em segundo turno por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 3º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, da emenda modificativa número 003 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador
Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Não. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 003/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em segundo turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o parágrafo 2º do artigo 3º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, da emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Não. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 004/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 005/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, que modifica o parágrafo 2º do artigo 13º. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, em segundo turno, da emenda modificativa número 002/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre a emenda modificativa número 005/2017? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 005/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 005/2017 ao projeto de lei complementar número 002/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 005 ao projeto de lei complementar número 002/2017 foi aprovada em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 004, que concede revisão geral
de vencimentos aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 004, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 004/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 007/2017, que concede revisão geral aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 007/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 007/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 007/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 007/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 009/2017, que concede revisão geral ao subsídio dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 009/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 009, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 009/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 009/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 010/2017, que concede revisão geral
ao subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 010/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Marco. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Eu gostaria de dar a minha opinião. Semana passada eu votei contra esse projeto e sou contra hoje de novo, então eu quero deixar bem claro que essa é a minha opinião. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Limissar. Boa noite a todos. Meus cumprimentos em nome do presidente da Câmara, José Raimundo de Castro, também a primeira vice-presidente, a Celene Almeida, primeira secretária da mesa diretora, Antônio Marcos Martins, aos demais colegas aqui presentes. Boa noite também aos servidores e a todos aqueles aqui na plenária. Boa noite. Lógico, vou votar a favor, mais que merecido, em relação ao valor do reajuste, né? Não está dando aumento real, e sim só o reajuste que é concedido por lei, né? Nós temos que votar anual, todo ano. Pode ver que tem todos os profissionais, tanto da prefeitura, servidores da Câmara Municipal, aos diretores, também aos vereadores, também o prefeito, vice-prefeito. Então, a gente vota esse reajuste para todos os profissionais. Então, veja bem, o vereador que achar que o subsídio, né, não é o salário, o subsídio é alto, não queira receber, existe a lei de 1893 de 2012, que o vereador ele pode optar por trabalho voluntário e doando o seu salário. O vereador, a partir do primeiro dia de janeiro, né, no dia da posse, ele poderá optar por trabalho voluntário ou por percentual do seu subsídio. Ele pode, sim, dar parte integral do seu subsídio ou parte do subsídio ou subsídio integral. Ele pode estar fazendo isso, se ele achar que o salário dele é muito. Então, a minha opinião, e eu acho que mais que justo, há uns tempos atrás, o salário do vereador era de R$400. Então, eu faço jus ao meu trabalho, porque eu levo sério. Todos os projetos, eu estudo muito, eu pesquiso. Se eu não sei, eu corro atrás das informações. Eu jamais votei um projeto porque eu não sabia o que estava sendo colocado em votação e discussão. Então, eu faço mais que justo. Muito obrigada. Certo a palavra? Sim. Assim, eu já quero deixar bem claro que é a minha opinião. Se algum vereador for contra o que eu estou falando, essa é a minha opinião, não a de vocês. Então, eu quero deixar bem claro que, assim, não desvalorizo salário nenhum, sei que é lei, só que eu votei contra e sou contra porque é a minha opinião, exclusiva minha. Não estou pedindo para ninguém votar a favor a mim, só que é a minha opinião. Muito obrigada. Sim, não discordo, é a sua opinião, você tem que dar a sua opinião, lógico, você é livre, você tem o livre-arbítrio de discutir e falar o que você bem entender aqui dentro. Só que, como eu coloquei também, eu valorizo assim, a cada centavo que eu ganho, e eu acho que todos aqui, né, que levam a sério também. Eu acho justo o salário, sim, e quem achar muito pode optar de doar o salário. No primeiro dia da posse, você pode falar, não, eu não quero doar meu salário, porque muitos fazem campanha em cima do salário do vereador, que vai doar o salário, e chega nessa campanha mesmo, teve gente, candidato a vereador, que disse que ia doar o salário. Então eu acho mais que justo, sim, o salário do vereador. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Celene Almeida. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Eu respeito a colega vereadora Doroteia e também, né, a opinião da Cláudia, porque foi o que eu falei na reunião passada, né? Eu também faço justo aquilo que eu obedeço. Então, não sou contra, não, porque também não é um aumento. E, como a Cláudia disse, eu já fui vereadora em alguns outros mandatos
Eu tive um mandato que eu paguei para ser vereadora. Era R$300 por mês. R$300 por mês. No outro mandato, 2 mandatos seguidos, foram R$400. Então, a gente prejudica aqueles, votando contra, a gente prejudica aqueles vereadores que futuramente vão entrar. Que aí vai ficar parado, né? Vai ficar parado até tomar uma decisão que demorou quantos anos? Né? Demorou uns 15 anos para ter aumento. Então, eu respeito todos, mas a minha opinião também é válida. Boa noite. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 010/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 010/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Não. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 010/2017 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 011/2017, que concede revisão geral dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2017. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei complementar número 011/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. só para informar que nesta parte da correção inflacionária, né, como nós estamos em segundo turno e não há votação dos projetos de lei complementar em questão, o aumento acompanha o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, não é isso? A correção inflacionária, conforme o decreto federal, né, dos últimos dias do exercício anterior, e no caso essas correções para todos os servidores públicos envolvidos no município de Bom Brandão, entre legislativo e executivo, a correção é de 6,58%, né, para todos. E só sobre a questão da vereadora Doroteia de Paula Amaro ter votado contrário à correção inflacionária de subsídios, assim como a opinião da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e da vereadora Suelene Almeida, a gente deve deixar bem claro que a nossa lei orgânica ratifica tais questões no seu artigo 38. O vereador deve posicionar-se diante a sua opinião, deve expressá-la, e nós somos invioláveis nas nossas palavras. Conversei com o vereador José Raimundo de Castro, nosso presidente, sobre isso ontem. Nem por isso nós podemos sair falando o que achamos, o que não devemos e assim por diante. Nós somos invioláveis dentro da nossa circunscrição, dentro do nosso espaço, dentro do nosso território, ou seja, dentro do município de Bom Brandão, nós somos invioláveis em nossas palavras. Concordo com a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá e com a vereadora Suelene Almeida que quando elas relacionam que quando não há correção inflacionária, começa a ocorrer novamente uma defasagem. Mas também parabenizo a vereadora Doroteia de Paula Amaro por ter a coragem de posicionar contra a questão. Então, fica aqui as opiniões de cada um, e estamos aqui no ambiente democrático para que situações dessas realmente ocorram. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 011/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 011/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 011/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis.
Leitura pelo secretário do Projeto de Lei Complementar, número 005/2017, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 005/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Então, esse projeto de lei complementar de número 005 de 2017, ele se trata de um aumento real no valor de 0,42%. Além dos 6,58% que tem de correção da inflação, então a Prefeitura, né, ela está dando esse aumento real de 0,42% de aumento. Totalizando 7%. Então, se for analisar bem, o ano passado teve uma correção da inflação de 11,30%. Né? Veja o quanto que nós pagamos de imposto em relação a remédios, o tanto que aumentou, em tudo que você for consumir, o quanto que teve de aumento. Então, se for ver, é muito pouco. Né? Fica até a última reunião, eu falei que, lógico, o quadro de funcionários merecia ter um aumento, né, um pouco a mais, e aí sim, como está no começo, pode estar analisando um novo aumento aí no meio, para o ano que vem, poderia estar estudando esse aumento, mas esse aumento real, ele vale só para os funcionários, os servidores públicos, no caso, prefeitos, diretores, vereadores, nenhum deles tem esse aumento real, somente os servidores da prefeitura, prefeito, vice-prefeito, vereadores, diretores, secretários, ele não se enquadra nesse aumento. Então, é mais que justo estar votando sim esse reajuste, né? esse aumento real. Gostaria que fosse um valor aí um pouco acima, mas perante a situação econômica do país, então, lógico, vou votar a favor e fica aí o meu pedido aí para o ano que vem para estar analisando, né? Uma porcentagem aí um pouquinho acima. Muito obrigada, era isso que eu tinha aqui. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 005/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 005/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 008/2017, que concede aumento real aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei complementar número 008/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 008/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 008/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar número 008/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 009/2017, que altera dispositivo da Lei Municipal número 1752/2009, de 20 de março de 2009, e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 009/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 009/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 009/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 009/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 003/2017. Como o plenário ele tem a soberania de suas palavras e em suas decisões, eu quero pedir um favor a todos os vereadores, até porque é uma questão que envolve pessoalmente o vereador José Raimundo de Castro, que ocorreu agora há pouco. Eu quero pedir para vocês a dispensa da leitura do projeto de resolução número 003/2017, do projeto de lei complementar número 006/2017 e do projeto de lei número 010/2017. O porquê? Nós temos a oportunidade de lê-lo em segundo turno. Então, pode ser? Nós temos a oportunidade de lê-los em segundo turno. Podemos votar, todos os vereadores já os têm em mãos. A gente pode votá-los e lê-los em segundo turno. Tudo bem? Se alguém tiver que se manifestar de uma maneira diferente, ou pode se manifestar agora, ou se manifeste também em segundo turno, porque todos eles tramitam em 2 turnos, por gentileza. Vocês, o vereador presidente, que deve colocar a questão para o plenário, por gentileza, senhor presidente. Vocês concordam? Sim. Se for favorável, que permanecer sentar, e por contrário, que ele votar-se a favor. Aprovado por unanimidade. Então, segundo turno, a gente fazemos a leitura. Senhor presidente, só um minutinho. Esse projeto de lei complementar é 006 ou 003? 003. Dá licença. Aqui está 006. Não, é o projeto de resolução número 003/2017, o projeto de lei complementar número 006/2017 e o projeto de lei 010/2017. É o projeto de resolução número 003/2017. Tá bem? Esse projeto, ele altera e acrescenta dispositivo da resolução 021/2017, que cria a gratificação do quadro de servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão para membros de comissões permanentes de licitação, pregão e comissão permanente do PROCON. Em discussão em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 003, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de resolução número 003/2017.
Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 003/2017 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 006/2017, que dispõe sobre a criação de funções de confiança, piso salarial do magistério, adicional de incentivo ao magistério e supervisão, adicional do incentivo ao professor de apoio e da outras providências. Como autorizado, a leitura para o segundo turno. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 006/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 006/2017, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 006/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 006/2017 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 010/2017, que altera a redação do artigo 2º da lei 1978/2013. Sem a leitura, será resolvida no segundo turno. É em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar número 010/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 010/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em turno único, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 010/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Me abstenho e posterior, na próxima reunião, eu explico o porquê. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 010/2017 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Leitura pelo secretário da indicação 028/2017. Mais uma vez aos senhores vereadores, o vereador Sidney Constantini tem a indicação número 028/2017. Eu sou o autor da indicação número 029/2017, 030/2017. De minha parte, eu posso deixá-la para votação para segunda-feira. Vereador Diego Luiz Casalotti, número 031/2017. Vereadora Suelene Almeida, 032 e 033/2017. Gostaria que o senhor colocasse, de minha parte, já tenho um voto positivo, para que elas sejam lidas e aprovadas na segunda-feira, por gentileza. Em votação, a reivindicação do vereador. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Quem for contrário, que levantar-se a favor. Aprovado por unanimidade. Então, fica para a próxima reunião. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, projeto de resolução número 002/2017, projeto de lei complementares número 002/2017 e emendas 004/2017, 007/2017,
009/2017, 010/2017, 011/2017, 005/2017, 008/2017 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar 009/2017, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Então, estão reabertos os trabalhos. Solicito a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de redução número 002/2017. Os pareceres de redação final dos projetos de lei complementar números 002/2017 e emendas números 004/2017, 007/2017, 009/2017, 0010/2017, 011/2017, 005/2017 e 008/2017 e o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 009/2017. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2017. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2017, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução número 002/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2017 e emendas. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2017 e emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 002/2017 e emendas, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 002/2017 e emendas. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2017. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 004/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Senhor presidente, só um minutinho. Eu não sei o que está acontecendo, às vezes está com problema, em respeito à sua pessoa. Como o parecer de redação final todos votam a favor, poderia estar fazendo essa votação em bloco, né? É uma sugestão, aí, se todos concordarem, é uma maneira de estar agilizando, né? Porque o parecer de redação final ninguém vota contra, é todos. Tudo bem? Então posso Pode colocar a votação. Então, em votação e parecer de redação final, o projeto de lei complementar número 004/2017. Em votação de redação final, projeto de resolução número 007/2017. Em votação e parecer de redação final, projeto de resolução número 009/2017. Parecer de redação final do projeto de lei complementar número 010/2017. Votação, parecer de redação final, projeto 010/2017. Projeto de lei complementar 011/2017. Parecer, redação final, projeto 005, complementar número 005/2017. Parecer de redação final do projeto 008/2017. Redação final do projeto número 009/2017. Não? Alguém gostaria de falar sobre os pareceres de redação final desses projetos? Não.
Não havendo quem queira falar sobre a redação final dos projetos de parecer, está em votação. Quem for favorável, permaneça como sem conta. Quem for favorável, queira levantar-se, por favor. Aprovados por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que a próxima reunião será dia 20 de março de 2017, às 19 horas, conforme alteração no regimento interno. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos e um bom final.